Professor Dilson Catarino, começou o ano com o pé direito junto com a gente aqui. Muito bom te receber nesse ano, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade de poder transmitir um pouquinho que a gente sabe. Um pouquinho, um pocão, porque ó, o que esse homem sabe aí, vocês vão entender que tem uma palavra aqui que o professor Dilson trouxe, que eu tenho certeza absoluta, 99% do Brasil fala errado. E eu me incluo nesse 99%. Mas vamos começar do começo, olha que bonito. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Bota aí na tela, produção, o que a gente vai falar a princípio aqui com o professor Dilson Catarino. O que seria isso, professor? Bem, a pronúncia... Nossa, saiu um pronúnica aqui. Tem que inverter o I e o C. Ô, produção, já começamos o ano falando bem, hein? Não é pronúnica, não, gente. Pronúncia. É pronúncia. Só inverter aqui, tudo bem, gente. A tecnologia ajuda muito, mas também dá problema. Bom, a pronúncia. Como se pronunciam essas palavras? Não, peraí. Olha lá, piorou. A produção corrigiu e ficou pior, né? Ficou pronúica. Existe essa palavra? Não existe essa palavra, pronúica. Pronúica. Mas todo mundo sabe que nós estamos vendo a pronúncia dessas palavras que aqui estão. Aí, maravilha. Bom, vamos lá. Bom, bem, é muito comum as pessoas falarem gratuito, intuito, fortuito, circuito, inclusive o curto-circuito. Curto-circuito. É até mais fácil falar o I mais forte que o U, mas não é assim. Como é que fala? O U e o I ficam na mesma sílaba e o U é mais forte do que o I. Certo. Então é gratuito. Mas não tem acento. Não há acento. Aliás, se fosse gratuito, teria acento. Teria acento no I. É o que acontece, por exemplo, com essas duas últimas palavras. Fluido e fluido. Existem as duas. Certo. Tá? Fluido sem acento é o substantivo. Então, o fluido de freios, por exemplo, no automóvel é cheio de fluidos. Aquele líquido pegajoso, eu já não vou saber explicar a questão química. Também não, o pessoal do Motor Riders lá deve saber. Isso, eles explicam direitinho qualquer dia que eles vierem aqui. E fluido é verbo. Por exemplo, dizer a aula... Isso, exatamente. A aula tem fluído bem. O seu programa tem fluído maravilhosamente bem. Entendi. Então, as outras palavras, se elas tivessem essa pronúncia, gratuito, intuito, fortuito, circuito, teria o acento. Teria o acento. Como não há o acento, o I fica na mesma sílaba do U, e ele é falado um pouquinho mais fraco. E quem começou a falar errado, porque a gente copia de ouvir falar também, né? Aí vai saber quem foi. É que é mais fácil falar Pedro gratuito. Alves Cabral, que trouxe essa pronúncia errada. É até mais gostoso falar gratuito do que gratuito. O gratuito é difícil. É verdade. O U, à frente do I, mais forte, ele tem uma pronúncia um pouco mais dificultosa. Gratuito, intuito, fortuito. Circuito. Olha, é muito estranho pronunciar, porque eu sempre falava circuito. Circuito elétrico. Deu um circuito elétrico aí. Curto-circuito. Curto-circuito. O U é mais forte que o I. Tá, ok. Essa é a pronúncia, então. Principalmente as palavras mais usadas desse grupo aqui, gratuito e circuito. Intuito e fortuito as pessoas usam até que não muito, né? E eu acho que é meio raro escutar alguém falando, tô com o intuito de te ligar. Fica estranho até. Acho que a própria palavra já não é usada muito. Não é usada. Ok. Próxima. Vamos passar para a próxima tela. Próxima pronúncia também. O que a gente teria? Cadê? Cadê a próxima? Tá aí. Questão. Aí que você disse, uma dessas palavras aí que você disse... 99% da população brasileira fala falam de maneira equivocada. Então, qual delas você disse? Acho que todas, viu? Vai, gente, lê aí comigo. Você fala adquirir ou adquirir? Não sei, professor vai falar. Essa daqui eu falo sempre errado. Eu falo extinguir. Tá certo ou tá errado? Não sei. E distinguir. Pois é. Essas quatro palavras é o que está escrito aqui embaixo. Não se pronuncia o U. Ai, gente, não há na língua portuguesa questão, não há questão. Às vezes a gente ouve umas pessoas falando, eu faço questão de tais coisas. Meu avô falava isso, gente, eu faço questão de... Então, primeiro que não existe o feminino, tá? Segundo que o U não é pronunciado. Então a palavra é questão. Provém de questionário. Ao questionário, o aluno vai responder a cada questão e não a cada questão. E os outros três verbos da mesma forma é adquirir, extinguir e distinguir. O U não é pronunciado. Não é extinguir? Não é extinguir. Tem certeza, professor? A vida toda eu falei. Pois é.
Gente! Não, fala a verdade. Você também falava isso, não falava, não? Acho que 99% da população falava extinguir. E um detalhe. Falava bonito, achando que estava certo. E não é só o nome do verbo em que não se pronuncia o U. A conjugação inteira dele não tem o U. Então, adquirir, eu adquiro, você adquire, eu adquiri no passado, eu adquirirei, sempre sem o U. Entendi. Extinguir, ele extinguiu, o governo extinguiu algumas taxas dos aposentados. Distinguir, ele distinguiu uma coisa de outra. Então, o U não é pronunciado não só no infinitivo, mas em nenhuma forma verbal. Tadinho. Agora, uma coisa interessante antes de mudarmos aqui a página, observe, essas duas palavras são idênticas, não são? São. A única diferença? O acento. O acento. Tá? Aqui, então, pronúncia. E aqui, pronuncia. O verbo pronunciar. Então, para observar como o acento é importante. É importante. Tá? Aí, inclusive, em se tratando de acento, até voltando um pouquinho, essas palavras ficaram mais complexas ainda com a reforma ortográfica porque o trema desapareceu da língua portuguesa. Ah, é verdade. Tá? Então, até a reforma ortográfica, por exemplo, a palavra 50 tinha acento. Tinha trema. Tinha o trema. Aquelas duas coisinhas sobre o U. É. Tá? Então, ficava mais fácil, você lia a palavra via o trema, aquele U tem de ser pronunciado. E essas palavras nunca tiveram trema. Nunca tiveram. Nunca, se elas tivessem tido, o U seria pronunciado. Entendeu, minha gente? Esquece o U dessas palavras aí, tá bom? Próxima tela, vamos ver o que nós temos aqui agora. O que seria Essa é a última, isso? pulou uma, mas tudo bem, deve voltar então. Vamos ver. Bom, talvez seja falta de tempo também, vamos cortar esse negócio aqui. O que o kiwi Então, o que é isso aqui, né? O que é isso aqui, né? O que o kiwi tá fazendo aqui, professor Pois é. Gilson? Nós Então, vamos pronunciar o kiwi diferente? É assim, não, aqui não é pronúncia, aqui é escrita. É escrita? É assim que Como se é que escreve é? kiwi. Ah, mentira. Não, o professor começou o ano com tudo mesmo, né? Não é assim? É em inglês. K com... KW em inglês. Em inglês. Na língua portuguesa, K, Y e W não podem ser usados em substantivos comuns. Certo. Eles devem ser usados apenas em alguns casos, como em símbolos internacionais, como quilômetro, km, quilograma, kg. Observe que nós escrevemos quilômetro com QUI, mas abreviamos km. Certo. Escrevemos 2 quilos de carne com QUI, mas abreviamos 2kg. Então, KWY só devem ser usados em símbolos internacionais e em nomes estrangeiros. Então, por exemplo, um poeta bastante famoso do romantismo lá do século XIX, Byron, o nome dele com Y. Washington, nome com W. Então, mas substantivos comuns na língua portuguesa não se devem usar KW nem Y. Então, kiwi com K e W na língua inglesa. Certo. Você pode chamar aí o professor Fabinho, já falaram do professor Fábio, o nosso novo diretor da Câmara de Vereadores. Certo. Ele é professor de inglês. Ele é? Ele pode vir aqui qualquer dia falar um pouquinho sobre a língua inglesa também, seria bastante interessante. E o kiwi? Mas em língua portuguesa é kiwi, com acento agudo no último I. Que coisa, isso parece estar errado, professor. E o pior é o kiwi, né? Kiwi? Tá certo isso? Pode ser kiwi. Eu vou comer um kiwi hoje. Pode professor, comer. Brincou. Pode comer um kiwi. Mas o que é o kiwi? Ai, piada horrorosa. Que kiwi? Pois é, fazer o quê, né? Gente, que incrível. Olha como a nossa língua portuguesa é uma caixinha de surpresas, Os dicionários registram. Algumas pessoas me mandam e-mail. De onde você tirou isso? De onde tirou isso? Você inventou, né, professor? Você inventou. Não, esses dias mesmo o cidadão escreveu assim, mas quem falou que eu tenho que seguir o Gramática Online? Oxi. Aí eu falei, não é o Gramática Online, é a gramática da língua portuguesa. Exatamente. Eu apenas passo para o Gramática Online, o site, ou para o Gramática Online no Facebook, para que as pessoas tenham a maior facilidade para aprender. Certo? Eu não inventei nada do que está lá, eu não inventei esse kiwi, não tem culpa. Ai, gente, incrível. A culpa não é minha. Será que eu vou conseguir escrever kiwi assim? É fácil. Vou tentar, hein? Kiwi. O povo vai achar que... O pessoal tem que assistir esse programa aqui. Todo mundo tem que assistir, senão vai achar que a gente está errado. Dá um beijo, professor. Que bom te receber. Eu que agradeço, mas você se esqueceu da Pãocan que estava aqui embaixo. Vamos deixar a Pãocan para semana que vem? Vamos deixar a Pãocan, mas Pãocan é P-O-N-C-A, tio. Pãocan. Pãocan. Não existe o N no final, né? Não existe o N no final. Depois nós vamos explicar por que não existe o N no final. Então ficou para a próxima. Fechou. Toca aqui. Obrigada, obrigado, professor. eu que agradeço. Obrigada.